professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de matemática. No nosso hashtag Estude em Casa, para anos finais do ensino fundamental, 7º ano. Hoje faremos a revisão de conteúdos. Trataremos hoje do D20, que fala dos números inteiros envolvendo as operações, D5, medida dos lados do perímetro da área em ampliação e ou redução de figuras poligonais, usando malhas quadriculadas, e o D15, relações entre diferentes unidades de medidas. Nesses descritores foram contemplados nas 4 primeiras semanas do nosso ensino remoto, e hoje nós faremos essa revisão, tá? Em 10 questões, questões objetivas, onde vocês irão apenas escolher uma alternativa correta. Então, nós vamos fazer apresentações dessas questões e usar algumas estratégias para que vocês consigam fazer as resoluções, tá bom? Vamos lá. Bem, na primeira questão, na figura podemos verificar a relação de altura entre um avião e um submarino em relação ao nível do mar. A distância entre o avião e o submarino é... Então, observe aqui na imagem, nós temos o submarino numa altitude de menos 300, que está abaixo do nível do mar. Observe aqui o nível. E acima do nível do mar, nós temos a altitude de mais 1.200, que é a altura do avião. Então, quando ele pede a distância entre o avião e o submarino, vocês vão fazer aqui a variação, ou seja, vocês vão estar justamente contabilizando essa distância aqui de menos 300. Isso significa dizer que esse menos 300 é porque ele está abaixo do nível do mar, tá certo? E o mais 1.200, que é a altitude do avião, porque ele está acima do nível do mar. Então, não vamos se confundir em fazer uma subtração, porque os sinais estão diferentes. A ideia é que vocês façam esse distanciamento com esse valor se referindo ao outro, tá certo? Então, muito cuidado quando a gente interpretar esse tipo de questão. Aí vocês vão ter as opções e uma vai corresponder a esse raciocínio de distância. Ok? Aqui é o ponto menos 300, ou seja, 300, e aqui é o ponto mais 1.200, ou seja, o ponto 1.200. Então, faça essa relação e veja se vocês irão, de fato, somar ou diminuir. Ok? Na segunda questão, na loja Bom de Bola, o preço da bola oficial de vôlei está em promoção. Veja, observe aqui na promoção. Pedro aproveitou essa promoção e comprou uma bola. Ele pagou com uma nota de R$50. Quanto Pedro recebeu de troco? Então, vocês vão observar o seguinte. Pedro tinha R$50. A promoção da bola é R$ 38,45, que é o preço à vista. E você vai fazer aqui uma operação para saber quanto que vai receber de troco. Então, relembrem, é uma adição ou é uma subtração? E compare o valor e marque a opção correta. Na terceira questão, para fazer uma receita, Regina precisa de 1 kg de carne. Ao tirar o pacote de carne da geladeira, vê que ele tem apenas 625 gramas. De quantos gramas de carne ela ainda precisa para fazer a receita? Muito bem, está aqui a carne. Então, lembrando que só tinha 625 gramas na geladeira, mas ela precisa de 1 kg. Aqui tem uma observação para ajudar. 1 kg corresponde a 1.000 gramas. Então, você vai observar que ela só tinha 625 gramas. O que é que está faltando para complementar nestas gramas e fazer 1 kg? Então, aqui demonstra o que está faltando para fazer esse quilograma, ok? Na quarta questão, o número escrito no último quadro é... Aqui nós temos um desafio matemático envolvendo os números inteiros e usando aquela regra de sinal, tá? Vamos trazer aqui uma rápida recordação.
pela regra, diz que na adição e na subtração, sinais iguais soma e repete sinal, e sinal diferente subtrai e coloca o sinal do maior. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais é positivo e sinais diferentes é negativo. E multiplica-se os números ou divide-se os números, ok? Então vamos lá. Aqui tem menos 16, seguindo essa seta, é para dividir por menos 4. Se é dividir, sinais iguais. Observe, sinais iguais, menos por menos dá, você coloca o sinal e divide 16 por 4. Vai colocar aqui o resultado. Esse resultado, acompanhando com ele, o sinal que você descobriu, você vai multiplicar por menos 5. Então, você trabalha o sinal pela regra, coloca o sinal aqui e o número daqui você multiplica por 5, coloca aqui, tá? Este valor encontrado, também trabalhando o sinal, você vai somar com mais 8 o valor encontrado com o sinal que você colocou aqui. Como só tem o 8, significa dizer que o 8 está positivo, tá? Então, você trabalha o sinal, veja pela regra, e o valor daqui você vai somar com 8. E aí você coloca nesse quadrado. O resultado daqui, vindo com o seu sinal, você vai subtrair por menos 6. Lembrando que o 6 aqui está, né? Subtração, então é menos 6, ok? Então, trabalha o sinal e o valor daqui tira 6. Ou soma 6, dependendo da regra. E o valor total vem para cá, ok? E o resultado final daqui a dica, a resposta vai aparecer aqui. Cuidado com o sinal, tá bom? Na quinta questão, Paulo desenhou alguns trapézios na malha quadriculada abaixo. A figura, que é uma redução da figura 1, ele traz aqui uma malha quadriculada com 5 imagens de trapézios e a referência é essa figura 1. Ele pergunta qual é dessas outras 4 figuras que é a redução da figura 1. Redução quer dizer que ele é menor. Ele tem as suas proporções reduzidas, tá certo? Aí você vai observar aqui o formato, a proporcionalidade de quantidade de quadrinhos, né? Tanto de um lado como do outro tem que ser proporcional cada lado. Aí uma dessas imagens corresponde à figura 1. Aí você marca aqui do lado. Sexta questão, Carlos fez uma ampliação do avião abaixo. Observe as figuras a seguir. Então, nós temos aqui a imagem do avião e nas figuras abaixo nós temos aqui 4 figuras de avião e aqui a questão pede para que você encontre a ampliação do avião de Carlos. Ampliação quer dizer que está maior, é o zoom, né? Então veja qual é dessas 4 figuras que corresponde a essa imagem aqui, de forma proporcional, contando os quadradinhos nas laterais, aqui no tamanho, veja quais são as quantidades exatas que correspondem a este avião, tá bom? E vocês marquem a opção correta aqui do lado. Qual desses 4 aviões corresponde a este aqui? Na sétima questão, observar a figura abaixo, que é esses pontinhos aqui, formando aqui esse polígonozinho aqui. A melhor representação da ampliação dessa figura é, mais uma vez, nós temos aqui 4 opções e fala-se em ampliação, ou seja, é uma imagem que seja maior de forma proporcional. Então, qual desses 4 de forma ampliada, maior, corresponde a essa imagem aqui? Cuidado pelos pontinhos, é só contar os pontinhos e, correspondentemente, quantas vezes ele vai estar maior de forma proporcional. E aí vocês vão encontrar. Aí vocês marcam uma dessas opções. Oitava questão. Observe no caminhão abaixo quantas toneladas de mercadorias ele pode transportar por viagem. Então, observem aqui o caminhão, ele tem uma carga máxima permitida, que é 3,8 T. T significa toneladas. No máximo, quantos quilogramas de mercadoria esse caminhão pode transportar em uma viagem? Nós vamos transformar as toneladas em quilogramas.
E aqui tem uma observação. Uma tonelada, que é um T, corresponde a 1.000 quilogramas, né? Popularmente a gente fala 1.000 quilos. Então você vai ter esse entendimento que a cada tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Se aqui está falando 3,8 toneladas, então observe que aqui está 3 toneladas inteiras e esse 8,8 não é uma tonelada, é 800. E aí você vai matar essa questão, tá certo? Na nona questão, a placa de trânsito abaixo indica a distância de um determinado ponto de uma rodovia até a cidade de Brasília, Distrito Federal. Então, aqui Brasília, né, 5 quilômetros. De acordo com essa placa, essa distância em metros é igual a... Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui os 5 quilômetros da placa de Brasília, que é uma distância que foi percorrida. E aqui tem uma observação para ajudar. Que 1 quilômetro, que é 1 km, corresponde a 1.000 metros. Então, cada 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Se eu tenho 5 quilômetros, de cara vocês vão perceber quantos 1.000 metros tem essa distância aí, a indicação dessa placa. Ok? Décima questão. O conteúdo dessa garrafa será distribuído igualmente entre 4 copos com a mesma quantidade. A capacidade mínima de cada copo deverá ser de... Então, nós temos aqui, nesta garrafa, 2 litros. Eu tenho aqui 4 copos. Esses 2 litros serão distribuídos nesses 4 copos de forma igual. Trago aqui uma observação para ajudar. Que 1 litro, que corresponde a 1 L, é 1.000 mililitros, tá? Ou 1.000 ml. Então aqui, ó, aqui dá a dica que cada copo vai ser dado em ml. Então pega aqui 1.000 litros, né? 1.000 litros é 1 litro. Aqui eu tenho 2 litros, tenho 2.000 mililitros. E aí você vai dividir em cada copo, vocês vão encontrar a resposta. Termina aqui a revisão das 10 questões das 4 semanas iniciais que nós tivemos no nosso ensino remoto. Então, trago aqui, para ajudar a responder essas questões, uma fonte, professor Varles. Então, aqui nesse site você encontra essas questões lá, que poderá ajudar vocês também a responder, tá certo? E terminando aqui a nossa aula, deixo aqui um recado para todos. O nosso hashtag Fique em Casa.